Boa noite, igreja, graça e paz a todos, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor por mais esse dia, pela sua vida, por aqueles que também estão nos assistindo nessa noite. Eu confesso que o coração começou a derreter quando ouviu esse último louvor. Porque hoje a mensagem ela tem muito a ver com esse louvor. A mensagem tem o título De quem é a culpa? Quando nós vamos falar sobre culpa, é um problema crônico e muito sério, porque a culpa ela tem ramificações terríveis, né? A culpa, ela vai te agarrar em algum momento, seja na ida ou na vinda, mas a culpa, ela é maliciosa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite. Deus Todo-Poderoso, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Pai, através da Tua palavra, Senhor, que Teu Santo Espírito, Senhor, venha falar aos nossos corações, abrir as nossas mentes. Senhor, que nós não venhamos, Senhor, sair daqui da mesma forma. Conduza-me, Senhor, no nome de Jesus, que eu venha diminuir, que Tu venhas crescer, Senhor. Essa é a nossa oração com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Esse conceito de culpa, ele é problemático, ele é muito antigo, ele começou lá atrás. Gênesis, no capítulo 3, nós... ganhaste teu galardão, Caberteles. Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 1, vai dizer assim, ó: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores dos jardins, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Repita comigo: conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por esta razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi. E aí é onde começa essa situação, né? Essa novela terrível. Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu... Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isto que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ah, queridos, essa culpa, ela começa lá atrás, ela se propaga pela história da humanidade e ela nos alcança a cada dia. E aí eu fui dar uma olhadinha, o que seria culpa, né? Opa!
tão bem aí. Bom, a culpa se refere à responsabilidade dada a alguém por um ato que provocou prejuízo material, moral ou espiritual a si mesmo ou a outras pessoas. E aí nós já entendemos que tudo isso já começou lá no Éden. E é interessante que a proposta do inimigo, ele deixa algo muito bem claro. Ele diz assim no verso 5: ora, Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vossos olhos se abrirão e vós como Deus. É esse que é o maior dos nossos problemas, e como Deus. Porque muitas das vezes nós desejamos ter essa essência, esse poder de Deus. E isso é muito complicado, porque todas as vezes quando você se acha alguma coisa, quando você almeja alguma coisa, quando não tem limite, problemas e mais problemas, eles começam a acontecer. Bom, eu estava falando sobre essa questão da culpa, né? A culpa, ela tem muitos tentáculos. Vocês lembram o que é tentáculos, né? Os tentáculos do polvo. Alguém aqui já viu uma matéria quando acontece? Já aconteceu contigo? De você pegar algum polvo? Não? Não tente pegar não, porque é complicado. Eu, lá em Monsuaba, mergulhava com um amigo lá, rapaz, o cara ia lá no fundo, e ele trazia o polvo. Rapaz, eu ficava apavorado de ver o polvo enrolado na mão dele. O problema é que o polvo, quando ele se desloca, e se ele for para o rosto, é complicado. Ainda bem que também não aconteceu contigo, né, Renato? Não mais você também corajoso demais, já tentar correr embaixo d'água. Mas só para a gente tentar entender melhor, essa questão de culpa, ela é tão complicada porque a culpa, ela te prende pelo que você faz e também te prende pelo que você não... Pelo que você falou e pelo que você não falou. Alguém aqui, por exemplo, já deu algum conselho equivocado? E depois de ter dado esse conselho equivocado, você ficou preso àquilo que você falou? Ou seja, você deu um conselho, no seu conceito era o melhor do caminho. E na verdade, naquele dia não foi. A culpa também acontece pelo aquilo que você escolheu, pelo aquilo que você não escolheu, por criar limites, por não criar limites, principalmente quando nós temos família. E família é complicadíssimo, porque quando você não começa a dar limites para os seus filhos, meu Deus, aí lá na frente você vai se questionar, por que eles são assim? A culpa é de quem? A culpa é de papai, a culpa é de mamãe. E às vezes, quando eu falo sobre a questão de culpa, é tão complicado, porque muitas das vezes, casais tem a missão de ir trabalhar e sai muito cedo, e às vezes fica alguém responsável ali pela essa criação. E talvez pelo fato de você se dedicar tanto ao trabalho, a sua jornada de trabalho, aquilo que você sabe que precisa conquistar, o tempo vai passando. E o problema maior de tudo é que às vezes o tempo não espera para você poder voltar, dar atenção aos seus filhos e queridos, e o tempo passa. Aí lá na frente, o que vai acontecendo? Separações relacionais, porque o tempo passou. Aquela criança que era pequenininha, que precisava de atenção naquele momento, o tempo passou, alguém foi preenchendo as necessidades emocionais dela. E por causa disso, situações, elas vão se desenrolar, elas vão acontecer lá dentro da tua casa. A culpa, ela, como eu estava falando, ela tem realmente essa via de mão dupla. Às vezes ela te alcança. Vamos só aguardar aqui um pouco. A culpa, só para quebrar um pouquinho, às vezes, esse ambiente tenso que às vezes nós ficamos. Eu, uma bela vez, estava assistindo televisão e há muito tempo atrás, moleque, e a porta lá da sala de casa, ela estava aberta.
E aí 2 passarinhos começaram a brigar lá no quintal lá de casa. E a pancada rolando mesmo, né? A ponto de fazer tanto barulho que começou a atrapalhar a minha atenção na programação. Não lembro se eu estava assistindo He-Man, sei lá, aquelas programações bacanas de criança. E aí, a pancada rolando lá, eu fiz assim, comecei a tentar fazer barulho para ver se resolvia. Bati o pé e aí eles foram embora. Falei assim, agora ficou legal. Daqui a pouco eles voltaram de novo, tio Pedro, e a pancada rolando de novo, entre 2 passarinhos, 2 pardal. Mas estavam brigando tanto que aquilo me chamou tanta atenção. Aí o que eu fiz? Peguei um chinelo do meu pai, joguei na direção aonde estavam os passarinhos. Pela lógica, era para o chinelo fazer o quê? Não acertar. Eu não vou nem perguntar adivinha, porque a palavra de Deus diz que a gente não pode nem ir para esse caminho da adivinhação. Imaginem vocês o que aconteceu com os passarinhos. Um chinelo desse tamanho que era do meu pai. Acertei os 2 passarinhos. Gente, isso não é impossível. Eu não joguei, não era minha intenção matar passarinhos, era só para espantar eles. Conclusão, matei 2 passarinhos. Homicídio duplo. Como é que eu fiquei com aquilo? Falei, gente, eu poderia estar respondendo o processo nessa altura do campeonato, porque eu matei 2 pássaros. Aquilo mexeu tanto comigo, eu falei assim, puxa vida. E quando eu estava escrevendo essa mensagem aqui, o Senhor me trouxe a memória desse dia. E o que me serviu de reflexão hoje, para a gente atender, para a gente entender? Que muitas das vezes, você quer jogar um chinelo para separar uma confusão. Às vezes você quer usar de uma metodologia sem segundas intenções para que cause dano maior. O problema, queridos, é que às vezes a forma como você fala, a sua atitude, ela provoca mais dano do que benefício. Então, muito cuidado para que você não gere dentro de você culpa por uma ação impensada, por uma forma de agir da forma que você jamais imaginaria que pudesse gerar reflexo tão problemático. E naquele dia acabou com a minha tarde, chorei por causa daquilo, tive que pegar lá uma sacola e pegar aqueles 2 corpos e fiquei pensando, né, depois, poxa, será que eram 2 machos? Será que eram 2 fêmeas? Será que era um casal brigando? Eu sei que algum ninho ficou sem atenção, sem devido cuidado, tudo por uma atitude. Então, às vezes a gente faz algumas coisas, reage de forma errada, queridos, e deixa sequelas terríveis. Mas ainda falando sobre a questão da culpa, eu estava olhando uma matéria, e essa matéria, ela falava algo interessante. Ela falava que a culpa, ela surge por um delírio de grandeza. Como assim? Delírio de grandeza? Pois algumas pessoas acreditam que podem controlar a vida e quando sai de alguma forma inesperada o controle das suas mãos, essa pessoa busca as respostas para aquela situação e acredita que algo que fez causou ou desencadeou o mal na sua vida ou em sua volta. Eu fiquei pensando assim, mas delírio de grandeza. Como assim delírio de grandeza? Querido, delírio de grandeza, lembra lá da palavra? E se vocês, depois que comerem desse fruto, serão conhecedores do bem e do mal. E às vezes nós temos esse problema dentro de nós, porque você às vezes vai receber uma palavra de exortação. O que falam? O que você às vezes responde? Isso eu já sabia. Se você já sabia, delírio de grandeza. Se você não recebe a instrução, o que acontece automaticamente? Mudanças não são alcançadas. Não acontece mudanças na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos pessoais, seja no trabalho, na escola, porque você tem essa questão de delírio de grandeza. Quando não conseguimos lidar com a culpa, algumas pessoas desenvolvem. Agora, olha uma outra situação. Uma outra matéria mostrava um desencadear dessas situações da culpa, porque ela falava sobre perturbações psicossomáticas, por ficarem remoendo em todo o tempo o acontecimento. Ou seja, numa área, num momento delírio de grandeza, eu não me importo com isso.
numa outra situação, eu me importo tanto, aquilo me afeta tanto, que eu desenvolvo perturbações psicossomáticas. E quais são os efeitos dela? Elas produzem problemas físicos, como dor em partes do corpo, alergias da pele, problemas no sistema digestivo, dificuldades para dormir, mau humor, ansiedade e aí o pior de tudo. Pode ser desenvolvida uma depressão em médio ou em longo prazo. Tudo isso porque começou lá atrás com algo chamado culpa. E o perigo maior que se observa é o agravamento do sentimento e, por consequência, a matéria dizia que aconteceria a paralisia da vida, ou seja, às vezes uma situação que aconteceu não teve soluções de como acertar ali o problema, ela acaba fazendo com que você vá paralisando. Vocês já perceberam que tem situações que são degenerativas, doenças degenerativas, ou seja, a pessoa vai enfraquecendo, vai morrendo aos poucos, né? E às vezes você nem sabe o porquê. Pode ser uma situação realmente de uma enfermidade, mas em outras situações, até por problemas emocionais que começou com uma culpa. Mas nessa noite eu quero te dar uma notícia boa. O nosso Criador, sabendo das nossas limitações e incapacidades, nos enviou o seu Filho, queridos, para nos resgatar dessa prisão chamada culpa. Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. A culpa tem raízes por conta de erros do passado, mas o Senhor pode mudar a história da sua vida se você desejar, e esse desejo ele é individual. Primeiro acontece mudança em você, depois pode se tornar coletiva. Atos, no capítulo 16, verso 30 e 31, vai dizer que Paulo e Silas passaram por uma cidade, libertaram uma menina que ela era possessa de um espírito, e por terem feito aparentemente o bem, aquela menina causou consequências para eles. Foram presos, açoitados, né? E o texto vai dizer lá que à meia-noite eles orando, louvando ao Senhor, a prisão, ela se rompeu, as correntes se romperam, aqueles homens não fugiram dali e aconteceu algo tremendo, porque o carcereiro, que era alguém que participou de toda aquela ação ali, ele foi alcançado pela bondade, pela graça e pela misericórdia do Senhor. E aí, Atos 16 vai dizer que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então, queridos, às vezes as mudanças elas não vão começar no coletivo para depois, às vezes, acontecer contigo. As mudanças acontecem primeiro em você e depois no coletivo. Ah, Rogério, mas é culpa minha? As pessoas lá de casa ainda não mudaram? Será que é culpa minha? Então, entenda o seguinte, esse sentimento, volta e meia, vai te visitar. Vai te visitar você dormindo, vai te visitar você fazendo alguma coisa boa, vai te visitar acontecendo os problemas e dificuldades, mas ele vai te visitar. O melhor de tudo é que você continua a perseverar. Essa fé que você começa a desenvolver, ela não pode ser roubada. Você lembra que ela tentou ser saqueada lá em Josué, no capítulo 24, verso 15? Em meio àquela confusão toda lá, Josué fala para o povo assim: bom, eu não sei vocês aí, eu sei que eu e a minha casa. Entenda, queridos, lá fora tem um mundo completamente mau, um mundo que tem todo o desejo de desconstruir cada vez mais e mais a família. Você vê que ataques e mais ataques nas famílias é o que mais acontecem aí, vai sendo cada vez mais pregado isso lá no mundo lá fora. Mas louvado seja o nosso Senhor, porque também nos deixou para nós reagirmos, para nós declararmos que existe ainda a esperança, ainda que lares tenham sido destruídos,
por culpas diversas, por situações diversas, aonde há a presença do Senhor, há restauração, há milagres, há cura. A sutileza dessa delírio de grandeza, né? O delírio de grandeza, ele causa uma sutileza perfeita, onde o inimigo tem portas abertas para poder entrar. Aí a gente vai perguntar assim, mas como assim essas questões de sutilezas, delírio de grandeza? No capítulo 20, Números capítulo 20, a partir do verso 4. Vai dizer assim, por que conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto, para morrermos nós e os nossos animais? Nesse contexto aqui tem uma confusão do povo cobrando a Moisés, que eles estão sem água, estão passando por dificuldade, querem voltar lá para o Egito. E aí o verso 5 vai dizer assim, por que nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a este terrível lugar? É uma terra absolutamente inadequada para a semeadura, onde não há cereais, nem figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e até mesmo sem água para beber. Moisés e Arão deixaram a assembleia e vieram à entrada da tenda do encontro. Prostraram-se com seus rostos rente ao chão, e apareceu-lhes a glória do Senhor. Então o Senhor ordenou a Moisés: toma teu cajado e reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Em seguida, sobre os olhos deles, dize a este rochedo que faça fluir suas águas. Farás, pois, jorrar água da rocha, e darás de beber ao povo e também aos animais. Então Moisés pegou seu cajado que estava diante do Senhor, como este lhe havia instruído. Moisés e Arão reuniram toda a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou: ouve agora, rebeldes, será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Em seguida, começou a mancada. Em seguida, Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com o seu cajado. Mas era para ele falar somente o quê? Sai água. E aí ele chega lá diante do... Você vê como é que às vezes a pressão popular é complicada. Você muitas das vezes é instruído para fazer alguma coisa, o Senhor te direciona da forma como você tem que fazer. Lá na hora de reproduzir, o que acontece contigo? Olha essa questão desse delírio de grandeza. Moisés achou que poderia fazer da forma como ele queria. E em vez de somente falar a rocha, revoltado com o povo, ele bate na rocha, acontece, né? Saiu a água e tudo ali que nós já sabemos. Aí o verso 12 vai dizer assim: contudo disse o Senhor a Moisés e Arão: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhe dei. Queridos, às vezes um erro no percurso, às vezes uma atitude, porque esse delírio de grandeza, às vezes ele grita dentro de nós. E delírio de grandeza, queridos, ele vai fazer em algum momento você se achar que você é o cara. Você vai se achar que você é o melhor, quem sabe é você, quem manda é você. E aí é o que acontece, lá na frente os danos. Eu fiquei pensando assim, puxa, Moisés, por causa de uma atitude, não pôde contemplar o final da jornada, né? Viu a terra de longe, olhou, puxa vida, maneira pra caramba, né? Mas não vou poder entrar lá não. Tem algo nas minhas costas chamado culpa, justamente porque um povo, em algum momento eu me deixei seduzir pelo aquele alvoroço todo, e eu quis mostrar para eles que eu era tão grande quanto o Senhor. E aí, por causa disso, ele não entrou lá naquela terra prometida. Por que Davi teve que passar por desgraças terríveis na sua família? A pergunta é, por quê? Um homem segundo o coração de Deus. Segundo Samuel, no capítulo 11, a partir do verso 1, segundo Samuel, capítulo 11,
a partir do verso 1, vai dizer assim, ó, na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe e com ele seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia, após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço, olha o perigo, avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito... Se fosse uma mulher feia, ele, gente, Senhor, me perdoa, mas qual é a armadilha disso tudo aí? É não saber lidar com aquilo que você está vendo. E aí volta agora o delírio da grandeza. Era um homem que conhecia as Escrituras? Era alguém que conhecia o Pentateuco? Era um estudioso da palavra? E agora o que aconteceu? Que o delírio de grandeza fez com que ele... mas agora eu sou rei. Mas a novela não acaba por aí não. Você lembra que ele vai, manda chamar, pergunta quem é. Já sei até quem é. É quem? Esposa? Do soldado meu? Meu Deus. Mas vou fazer o quê? O cara está lá na guerra? Tem um dito popular que é terrível, né? E, na verdade ele está distorcido, mas diz assim, quem foi na roça... Aí Davi maquinou algo terrível. Falei, eu sou rei, eu posso fazer o que for. Tem mulheres e mais mulheres aqui. O camarada está lá mesmo, vai que ele nem volte. Mas aí deu zebra. Vocês lembram o que acontece? Ele tem relações com ela, o tempo passa, vem a consequência. E aí quando ela chega lá e fala assim, olha, eu fiz um exame, comprei lá na farmácia. Você não sabe da maior. Não sei se vai ser menino ou menina. Davi caiu a ficha. Gente, agora o problema vai aparecer. Só estava em oculto. Mas agora ele vai ser exposto. Isaías no capítulo 29. Esse que é o mal de cada um de nós. É você achar, queridos, que você às vezes está fazendo tudo escondidinho. Isaías capítulo 29. Verso 15 vai dizer assim, ai daqueles que mergulham nas profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e imaginam, quem há de nos ver aqui? Quem ficará sabendo o que estamos fazendo? Mal sabia ele que tinha câmera. A câmera chegou há pouco tempo agora na nossa cidade, com reconhecimento facial e tudo, lembra? Não é assim? Você às vezes toma uma multa, pensando você que vai chegar em casa, está tranquilão, passa-se um tempo, parece um cara lá de camisa amarela lá no teu portão. É o correio. Meu irmão, preciso bem que você assine isso aqui. Quando você abre, a placa do meu carro? Seja onde for, pior que agora o Detran está interligado, que você pode fazer multa lá em Manaus. De qualquer forma, vai chegar lá no teu endereço, principalmente porque o carro, se o carro estiver no teu nome, né? E aí que às vezes é outro perigo, quando às vezes você pega carro emprestado dos outros. Quem faz a lambança é você, quem paga. Ainda que não pague, mas a multa foi para aquela pessoa lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque responsabilidades, queridos, mais cedo ou mais tarde, elas vão acontecer fruto da culpa da sua ação. E aí o próprio 2 Samuel, lá no capítulo 12, Davi pensando que estava tranquilão, ninguém viu. Aí, 2 Samuel, no capítulo 12, vai dizer assim, o Senhor falando através do profeta. E diz assim, verso 8, eu te dei o palácio e as mulheres do teu Senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse o suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, por que desprezaste a palavra do Senhor fazendo o que eu reprovo? Tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias,
o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora, aí que é o problema, né? Às vezes a gente comete multas, mas depois o problema é a sequela. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias o heteu para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz o Senhor: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e darei ao teu próximo que se deitará com as tuas mulheres à luz do sol. E assim aconteceu. Lembra que lá na frente Absalão ele se revolta? E aí ele cria um plano para tomar o reinado lá, mas aí essa profecia aqui ela se cumpre. Esse filho Absalão, lá no terraço lá do palácio, ele chama as mulheres, tem relações com ela lá à luz do dia, justamente para humilhar cada vez mais e mais o pai. Ou seja, às vezes, querido, nós praticamos algumas coisas, temos esse mal terrível chamado delírio de grandeza. Se vigia, a palavra do Senhor vai dizendo assim: examine-se, pois, o homem ao outro ou a si mesmo. Então, cuidado com as suas atitudes, cuidado com essa questão de você achar que você é que sabe tudo, quem sabe você, quem decide é você. Isso não vai acontecer na vida real, queridos, sem nenhum tipo de sequelas. Eu fico pensando em tantos e tantos outros personagens que a palavra de Deus vai deixar, né, para o nosso aprendizado. E por que eu estou falando isso nessa noite? Tem erros do passado, queridos, que você não vai poder mudar mais. Aconteceu, sequelas vão vir. Qual é a nossa maior dificuldade? É pedir ao Senhor força, fé e coragem para poder agora suportar as consequências. Porque já foi, o passado já foi. As sequelas chegaram e a gente precisa aprender. Agora, o que a gente não pode mais fazer? Reproduzir aquilo que nós fizemos lá atrás. O erro foi feito, foi feito. Se houve arrependimento, queridos, louvado seja o Senhor, mudanças aconteceram. Se não houve arrependimento, imagina o que vai acontecer novamente. O mesmo erro, seja no nível daquele ali que você cometeu, ou pior, talvez muito pior. Mas nós também aprendemos com Davi, esse homem que nos deixou seus salmos. Salmo 32, Davi vai escrever assim, porque aprendeu com os erros. Todas as vezes quando nós aprendemos com os erros, nós vamos deixar registrado por palavras ou vamos deixar registrado por testemunhos. Eu não sei o que você tem feito, se você tem deixado testemunhos para que pessoas não reproduzam aquilo que você fez de errado, você está indo exatamente segundo a vontade do Senhor. E aí Davi vai dizer assim, Salmo 32, a partir do verso 1: Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Lembra que eu estava falando sobre essa questão de você ficar cada vez mais paralisado na vida? Sequelas degenerativas. Ou seja, aquilo que eu fiz um mal tão grande, me sufoca só o fato de eu falar, eu não consigo nem expressar isso. Então, enquanto isso está dentro de você, essa culpa, é uma culpa tão ácida, queridos, que ela vai te corroendo por dentro. E aí, Davi vai dizendo assim: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram, como a seiva em tempo de seca.
confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Querido, se você tem culpa, se você sabe que você realmente participou daquilo ali, você não quer mais fazer de novo, confesse diante do Senhor. Não é confessar para o Rogério, não, confesse diante do Senhor. O sangue derramado lá naquela cruz, é esse sangue, queridos, que é o que te liberta, que te sara, assim como o louvor aqui bem cantou. Então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Glória a Deus. Gente, eu estava pensando assim, será que vai ter alguém culpado por não me trazer água de novo? Porque hoje eu estou com sede. Ganhaste teu galardão? Graças a Deus. Então, entende que muitas das vezes as nossas atitudes, elas geram sequelas, mas se elas não forem confessadas, querido, se elas não forem abandonadas, você tem toda a tendência de repetir de novo. Mas quando você faz aquilo que a palavra do Senhor te orienta, quando você abandona, Provérbios 28, 13, não está nem aqui, mas bem lembraste. Muito obrigado, Espírito. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Queridos, você é tratado, curado de dentro para fora. O brilho no teu olho volta novamente. Você tem agora alegria no falar de algo que quem sabe, algum tempo te entristecia. Mateus, no capítulo 5, o Senhor vai dizer assim, ó: bem-aventurado os que choram. Mateus capítulo 5, verso 4 vai dizer assim, ó: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como assim bem-aventurados os que choram? A gente não começa a ficar pensando assim, mas se está chorando é porque não pode estar feliz. Bem-aventurados são os felizes, né? Ou muito mais do que felizes. Queridos, bem-aventurados os que choram, porque exatamente entende que aquela tristeza lá de trás, aquele choro lá atrás, quando ele é agora confessado, quando há mudança de vida, você entende que você foi consolado, que o Senhor te alcançou, que o Senhor acessou áreas da sua vida, que a psicologia, que a psicoterapia, que o psiquiatra, sejam os grandes profissionais, ainda que eles venham com grande apoio, mas a palavra, ela penetra onde o conhecimento humano não vai alcançar, não vai acessar. Então, nessa noite é a noite de você confessar ao Senhor, nessa noite é a noite de você entender que Ele é que te alivia desse peso da culpa. Mateus, no capítulo 11, verso 28, e aí é complicado, né? Porque às vezes essa questão da culpa, ela vai se arrastando durante tanto tempo. Eu não sei como é que você chegou aqui, se o que você está passando começou ontem, semana passada, ano passado, 10 anos atrás, ou seja lá quantos anos você tem carregado esse peso da culpa. Eu só quero te dar uma boa notícia. O Senhor Jesus Cristo diz assim em Mateus 11, verso 28, vinde a mim todos os que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Meu Deus, como é complicado às vezes você tentar suportar algo que está fora da tua capacidade e estrutura emocional para poder lidar com aquilo, como é difícil. E o Senhor Jesus, Ele vem justamente com esse convite para mim e para você, queridos. Vinde a Ele. É Ele mesmo que muda todo o cenário, é Ele mesmo que faz mudanças que nós muitas das vezes ficamos pensando assim, poxa, será que eu realmente sou digno desse tipo de graça? E aí que está, a graça, ela vai dizer que ela é um favor que nós merecemos ou não merecemos? Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos e a graça nos alcançou.
A graça nos libertou, a graça, queridos. Então, é algo tão tremendo, é algo tão especial que somente o Senhor Jesus Cristo poderia fazer por cada um de nós. Eu confesso que já tive problemas comigo mesmo de pensar que eu poderia ser alcançado pela graça. Fico pensando de como seria também a situação muito mais difícil de um homem chamado Saulo. Alguém que tinha conhecimento da palavra, alguém que tinha agora autoridade, alguém que tinha livre acesso para fazer o que ele queria. E fico pensando, como era o coração de Saulo. Gente, agora que eu estou com essas cartas aqui, que me dão autoridade, eu vou adentrar lá dentro daquelas cidades, onde esse povo tem se crescido, tem se manifestado, tentando trazer e provar que houve um homem aqui na terra, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Eu preciso acabar com isso, e vai ser agora. Aí vocês lembram que ele pega aquelas cartas e aquela autorização, e indo ele feliz da vida lá para Damasco. Não foi nem de noite, foi de dia. Aí ele fala, o texto vai dizer lá que uma luz resplandeceu diante dele, muito mais forte do que o sol, e perguntou para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Alguém que maltratou, alguém que prendeu pessoas com corda, arrastou, testemunhou a morte dessas pessoas, mas foi alcançado por uma graça. A gente, às vezes, julga tanto certos gestos de pessoas, certas atitudes. Essa mesma graça que alcançou o Saulo é a mesma graça que também alcança aquele que está lá dentro do presídio. Essa mesma graça que alcança o teu familiar, aquele que te maltratou, aquele que não cuidou da forma como você queria ter sido cuidado. Mas é essa graça, queridos, é essa graça que o Senhor Jesus Cristo nos dá, essa graça que nos permite sermos mudados. Eu já estou terminando, e eu queria bem, quando o louvor subisse, eu queria bem que eles cantassem mais uma vez essa música, pelo sangue? Um louvor tão poderoso, um louvor que faz com que a gente possa meditar sobre esse poder tão glorioso que é a do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, no capítulo 53, muito antes, do Senhor pisar aqui na terra, um profeta, lá atrás, ele declarou assim, Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu corpo. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, e ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos
propiciou a paz, caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas nós fomos curados. Ainda que a culpa de alguma forma tenha causado sequelas, ferimentos, ainda que a culpa tenha feito tanta coisa na sua vida, eu quero declarar que o Senhor Jesus Cristo, pelas pisaduras, por um amor que jamais vamos conseguir entender, por um amor que se manifesta de uma forma onde os nossos olhos não conseguem contemplar o tamanho da grandeza desse amor. Mas é esse mesmo amor que é manifesto aqui nesta noite. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Enquanto o louvor estiver cantando, queridos, eu queria perguntar a você aqui que entrou cheio de culpas, cheio de acusações, mas que de alguma forma entendeu a mensagem, que de alguma forma consegue compreender que o sangue dele te alcançou, o sangue dele te comprou, o sangue dele te curou, querido. A culpa, ela é tão complicada, né? Vocês lembram que o Senhor Jesus, enquanto era criança, e numa festa, determinada festa lá, o Senhor Jesus, junto com a família, eles foram até aquele lugar. Depois, na volta, os pais, eles estão vindo, e ali aí se deram conta, onde está o menino? E aí, provavelmente, um falou para o outro, mas a culpa é sua. Afinal, a mãe perguntando, né, quem sabe para o pai, o menino tem que andar com o pai, e o pai provavelmente falando com a mãe assim, não, a mãe que é a cuidadora maior. Mas o melhor de tudo é que naquele dia, queridos, ambos voltaram juntos para resolver o problema. Eu não sei se você realmente tem acusado o seu esposo ou a sua esposa, que tipo de acusações tem acontecido na tua casa, mas entenda o seguinte, essa culpa, ela não pode paralisar a sua vida. Essa culpa não pode criar ferimentos emocionais em vocês, queridos. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio justamente para isso. A palavra de Deus vai dizer exatamente assim, que vinde a Ele, todos os que estão cansados e sobrecarregados de culpa, de tantas acusações, é o Senhor que há de te libertar nesta noite, amém?